E se você fosse um dos poucos sortudos a sobreviver ao surto inicial do vírus da raiva, você voltaria para um Londres supostamente segura sob controle militar? Você confiaria cegamente nas autoridades para te manter protegido? E o mais importante, você conseguiria sobreviver quando o inferno começasse de novo? E qual a primeira coisa que você faria em uma situação dessa? Eu acredito que a primeira coisa que você iria fazer é deixar o seu like e se inscrever no canal Sobrevivendo Filmes. Em Sobrevivendo Filmes de hoje, iremos acompanhar a desesperada luta pela vida quando a tentativa de reconstruir a sociedade é destruída por um único erro. Vamos analisar os acertos, os erros fatais cometidos, o que você jamais deveria fazer e tentar traçar as melhores estratégias para sobreviver não só aos infectados furiosos, mas também a um sistema que pode se voltar contra você. Em semanas depois, vamos descobrir que a segurança é uma ilusão e que a sobrevivência depende de confiança, agilidade e decisões brutais. A história começa meses após o surto inicial do vírus da raiva ter dizimado a Grã-Bretanha. Um pequeno grupo de sobreviventes, incluindo Dom e sua esposa Alice, está escondido em uma casa de campo barricada. A tranquilidade é quebrada quando um garoto desesperado bate a porta, levando consigo uma horda de infectados. Em pânico, enquanto os infectados invadem a casa e atacam os outros, Dom toma uma decisão terrível, abandonando Alice e os demais para salvar a própria pele, fugindo de barco pelo rio. Erro crítico: pânico e abandono. A primeira regra de sobrevivência em grupo é tentar manter a calma e ter um plano de fuga. A barricada deles era frágil e não tinham rotas de escape claras. O pânico de Dom levou ao abandono, um ato que, além de moralmente questionável, o assombraria e teria consequências catastróficas mais tarde. Em uma situação dessas, uma retirada tática planejada, mesmo que difícil, seria preferível. Deixar alguém para trás, especialmente em um surto viral, é quase uma sentença de morte para a pessoa abandonada e um fardo psicológico imenso para quem foge. Semanas se passam. A OTAN, liderada pelos militares americanos, declara a erradicação dos infectados e inicia a repatriação de civis para a Grã-Bretanha. Uma zona segura fortificada, o Distrito 1, é estabelecido na Ilha dos Cães, em Londres, sob forte vigilância militar. É um ambiente estéril, controlado com snipers nos telhados e procedimentos rígidos. Dom, que sobreviveu e agora trabalha na manutenção do distrito, aguarda a chegada de seus filhos, Tammy e Andy, que estavam fora do país durante o surto. A chegada das crianças traz um misto de alívio e tensão. Dom tenta se reconectar, mas carrega a culpa do que fez. Enquanto isso, Tammy e Andy, sentindo falta da mãe e querendo recuperar uma foto dela, decidem quebrar as regras rígidas da quarentena. Eles escapam do Distrito 1 e voltam para sua antiga casa, localizada na zona proibida e supostamente perigosa de Londres. Erro crítico: quebra de protocolo por emoção. Esse é um erro clássico em cenários de sobrevivência e filmes de terror. A saudade e a necessidade de um elo com o passado levaram as crianças a ignorar completamente os protocolos de segurança. Em um ambiente onde o único erro pode reiniciar um apocalipse, sair da zona de segurança é pedir por problemas. A lição aqui é clara: em uma situação de quarentena ou pós-desastre, a disciplina e o respeito às regras estabelecidas, mesmo que pareçam excessivas, são vitais. A emoção é um luxo que você não pode ter quando sua vida e a de todos ao redor estão em jogo. Para surpresa e choque de todos, os irmãos encontram a mãe, Alice, viva, escondida em um estado de choque na antiga casa. Os militares rapidamente chegam, alertados pela
ausência das crianças e levam todos de volta ao Distrito 1. Alice é colocada em isolamento e examinada. A descoberta é aterradora. Ela foi infectada, mas é uma portadora assintomática. Seus olhos mostram a heterocromia, característica da infecção, mas ela não sucumbiu à raiva. Ela é imune aos efeitos, mas carrega o vírus ativo. Geneticamente, Andy herdou a mesma característica ocular da mãe, alerta vermelho, o fator imprevisível. A existência de um portador assintomático mudou completamente o jogo. Isso significa que o vírus pode estar presente mesmo sem sintomas óbvios, tornando a triagem e a segurança muito mais complexas. Para os sobreviventes, isso introduz um novo nível de paranoia. Qualquer um pode ser uma bomba relógio. A descoberta deveria ter levado a protocolos ainda mais rígidos, mas a informação é controlada pelos militares e por uma oficial médica, Scarlett, que vê em Alice uma chave para uma possível cura. Dom, consumido pela culpa e desespero por perdão, consegue acesso não autorizado à sala de isolamento de Alice. Ele implora por perdão, ela parece aceitar e eles se beijam. Nesse momento, o vírus da raiva presente na saliva de Alice é transmitida para Dom. Ele sucumbe quase instantaneamente, tornando-se um infectado extremamente violento. Ele ataca e mata Alice brutalmente e escapa da sala de contenção, iniciando um novo surto dentro da zona de segurança. Erro crítico, falha humana e ponto único de falha. A segurança do Distrito 1, apesar de toda a força militar, foi comprometida por um único indivíduo quebrando as regras por motivos pessoais e emocionais. Dom, movido pela culpa, tornou-se o catalisador do desastre. Isso demonstra a fragilidade de qualquer sistema que dependa da infabilidade humana, especialmente sob estresse. Além disso, o acesso facilitado de Dom à área de isolamento mostra uma falha grave nos procedimentos de segurança. Em um ambiente assim, o acesso a áreas críticas deveria ser impenetrável. O caos é imediato e absoluto. Os infectados se multiplicam exponencialmente dentro dos confinados limites do Distrito 1. O comando militar percebe a perda de controle, ordena o Código Vermelho, um procedimento de extermínio total. A ordem é clara e brutal: matar tudo que se move, infectado ou não, para conter o surto a qualquer custo. Os soldados começam a atirar indiscriminadamente na população civil em pânico, enquanto os infectados causam carnificina, sobrevivendo ao Código Vermelho. Nesse cenário, a confiança nas autoridades se torna mortal. Os militares deixam de ser protetores e viram uma ameaça letal adicional. A estratégia de sobrevivência muda drasticamente. Evite multidões. O pânico em massa atrai tanto infectados quanto fogo militar. Procure rotas alternativas, como becos ou interiores de prédio. Discernimento. Diferenciar civis em pânico de infectados é crucial, mas difícil no caos. Mantenha a distância sempre que possível. Mova-se contra o fluxo. Enquanto todos correm desesperadamente em uma direção, geralmente para saídas bloqueadas ou controladas pelos militares, tente encontrar rotas menos óbvias. Busque cobertura e discrição. Ficar exposto é sentença de morte. Use o ambiente urbano para se esconder e se mover sem ser visto. Em meio ao massacre, a médica Scarlett percebe que as crianças, especialmente Andy, devido à sua herança genética, são cruciais para uma possível cura e podem ser portadoras assintomáticas como a mãe. Ela decide resgatá-los. O sargento Doyle, um sniper da Delta Force, que discordam das ordens brutais do Código Vermelho, também decide ajudar, abandonando seu posto para proteger os civis. Juntos, Scarlett, Doyle, Tammy e Andy formam um pequeno grupo tentando escapar do Distrito 1 e da cidade que está prestes a ser incinerada. Eles navegam pelas ruas escuras e infectadas de Londres, enfrentando hordas de infectados e evitando patrulhas militares. Usam óculos
óculos de visão noturna, movem-se sorrateiramente por túneis de metrô abandonados e enfrentam perigos constantes. Dolly usa suas habilidades táticas para guiá-los, enquanto Scarlett tenta manter as crianças seguras. A jornada é brutal, com encontros aterrorizantes, incluindo uma perseguição claustrofóbica nos túneis escuros, onde precisam eliminar infectados silenciosamente. Táticas de sobrevivência urbana: visão noturna, luz mínima, essencial para navegar e detectar ameaças na escuridão sem atrair atenção. Movimento silencioso: evitar barulho é fundamental contra infectados atraídos por som. Conhecimento do terreno: usar mapas mesmo mentais ou marcos para navegar por rotas subterrâneas ou menos óbvias é uma vantagem. Combate seletivo: lutar apenas quando absolutamente necessário. A fuga e a invasão são preferíveis. Dolly demonstra isso ao usar seu rifle com precisão e apenas em um último caso. O grupo descobre que os militares planejavam bombardear a Ilha dos Cães com bombas incendiárias para estabilizar a área. Eles precisam chegar ao estádio de Wembley, onde um amigo piloto de Dolly, Flynn, esperava com um helicóptero. A corrida contra o tempo se intensifica. Em um ato final de sacrifício, Dolly se expõe para atrair o fogo de um helicóptero militar que os perseguia, permitindo que Scarlett e as crianças escapem por um túnel. Scarlett e as crianças chegam a Wembley, mas são emboscados por Dom, que de alguma forma os rastreou. Ele ataca Andy, mordendo-o, antes de ser finalmente morto por Tammy. Eles correm para o helicóptero de Flynn, que relutantemente concorda em levá-los para a França, fugindo de Londres, momentos antes do bombardeio transformar a cidade em um inferno de fogo. A reviravolta final e a lição amarga. A bordo do helicóptero, Scarlett percebe horrorizada que Andy, apesar de não ter se transformado violentamente, agora também é um portador assintomático, como sua mãe. Seus olhos mostram a mesma heterocromia. A fuga desesperada apenas transportou o vírus para o continente. A cena final mostra o helicóptero abandonado e semanas depois uma horda de infectados correndo em direção à Torre Eiffel em Paris. O ciclo começou em escala global. Ok, vamos recapitular as lições de sobrevivência de semanas depois. Complacência mata. Achar que a ameaça passou ou que a segurança é garantida é o primeiro passo para o desastre. Vigilância constante é necessária, mesmo em zonas supostamente seguras. Protocolos são cruciais, mas falíveis. Regras existem por um motivo, especialmente em quarentenas. Quebrá-las por emoção é perigoso. Ao mesmo tempo, entender que os sistemas de segurança podem falhar por um erro humano ou falha sistêmica exige que você tenha um plano B. A autoridade pode ser uma ameaça. Em situações extremas, quem deveria proteger pode se tornar um perigo. Avalie a situação e não siga ordens cegamente se sua vida estiver em risco. Esteja preparado para agir por conta própria. O fator humano é imprevisível. Medo, culpa, amor, emoções podem levar a ações irracionais com consequências devastadoras. Em um grupo é preciso estar ciente disso. Ameaças ocultas. O conceito do portador assintomático ensina que o perigo nem sempre é visível. A desconfiança, saída não paranoia incapacitante, ser uma ferramenta de sobrevivência. Sacrifício versus sobrevivência. Personagens como Doyle mostra que às vezes o sacrifício é necessário para salvar outros. É uma escolha brutal, sem resposta fácil. A fuga nem sempre é o fim. Como a cena final demonstra, escapar de uma zona de perigo não garante segurança ao longo prazo, especialmente se você carrega a ameaça consigo, mesmo sem saber. O filme Semanas Depois é um lembrete brutal de como a sociedade é frágil e como um único deslize pode
reacender o apocalipse. A sobrevivência aqui não é apenas sobre lutar contra monstros, mas navegar pela desconfiança, pelas falhas do sistema e pela natureza imprevisível do próprio ser humano. Vocês acham que teria conseguido escapar de Londres? Que decisão teriam tomado no lugar de Dom ou de Doyle? Você conseguiria sobreviver ao vírus da raiva em 28 semanas? Ou seria infectado e ficaria vagando para sempre? Conte aí nos comentários. E se vocês curtem essa adrenalina de sobrevivência contra infectados, não perca os próximos vídeos. E não esqueça de deixar o seu like e seguir o canal e ativar o sininho. Muito obrigado por assistir ao Sobrevivendo Filmes. Lembre-se, mantenha calma, pense rápido e acima de tudo, nunca subestimem o quanto rápido as coisas podem ir de mal a pior. Até a próxima!